Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao nosso conteúdo programático de direito penal, nós vamos falar hoje de aplicação da lei penal no espaço. Aplicação da lei penal no espaço. Se nós já havíamos falado de aplicação da lei penal no tempo, hoje nós vamos falar de aplicação da lei penal no espaço. E claro, se der tempo, entraremos em contagem de prazo, entraremos em pena cumprida no estrangeiro, enfim, os outros assuntos que compõem o título 1 do nosso Código Penal brasileiro. Ok? Bom, sem mais delongas, partamos para o conteúdo. O artigo 6º do Código Penal, ele preleciona o quê? Ele preleciona que o local do crime poderá ser tanto o local onde ocorreu a ação ou a omissão, quanto o local onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Então, novamente, repetindo, isso é muito importante. O artigo 6º do Código Penal preleciona que o local do crime, o lugar do crime, tanto pode ser considerado o local da ação ou da omissão, quanto o local onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Ok? Nesse sentido, existem três teorias, e eu já parto para o final da lousa, que prelecionam, que dizem respeito à aplicação da lei penal no espaço. Quais são essas teorias? Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria mista, também chamada de teoria da ubiquidade. Eu sei, alguns de vocês poderão levantar o seguinte questionamento: mas professor, eu já vi essas teorias na aplicação, quando nós vimos no vídeo passado a aplicação da lei penal no tempo. Eu já vi essas teorias. Tratam da mesma coisa? Ou melhor, tem a mesma definição? Sim, só que num aspecto está se falando da aplicação da lei penal no tempo e no outro da aplicação da lei penal no espaço. Enquanto, prestem bem atenção para não se confundirem, enquanto na aplicação da lei penal no tempo, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade, como nós já vimos, no que se refere à aplicação da lei penal no espaço, a teoria adotada foi a teoria mista, como está aqui no quadro, teoria mista, ok? Para não se confundir. Então, qual é a definição de cada uma? A teoria da atividade é a teoria onde ocorreu ou deveria ocorrer, ou melhor dizendo, é a teoria do local da ação ou da omissão do crime, do delito. A teoria do resultado, como o nome nos induz a acreditar, é a teoria onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. E a teoria mista, ou da ubiquidade, é uma junção das outras duas, das duas superiores, anteriores. Okay? É essa que é adotada no Código Penal brasileiro. Bom, pessoal, já vimos as teorias, já vimos qual é a teoria adotada. Agora, os senhores lembram que na aula de princípios eu falava aos senhores que eu elenquei inicialmente 13 princípios aqui e falei, pessoal, os nossos princípios do direito penal, eles não se exaurem nesses 13 princípios que eu coloquei aqui na lousa. Esses são como que nortes, os mais relevantes, as diretrizes, ok? Mas não se exaurem. Pois muito bem, aqui está a prova disso. O princípio da territorialidade, princípio da nacionalidade, princípio da defesa, princípio da justiça penal universal, princípio da representação, nenhum deles estava listados naquele rol. E, no entanto, são presentes aos nossos estudos, são relevantíssimos ao nosso estudo. Vamos aos princípios aplicáveis. Vamos aos princípios aplicáveis ao direito, à aplicação da lei penal no espaço. Bom, o princípio da territorialidade é o princípio que é adotado pelo Código Penal brasileiro. É o princípio que é adotado pelo Código Penal brasileiro. Todos os outros existem, e nós já vamos ver os casos, mas eles existem como exceção e não como regra. Por quê? Porque a regra é o princípio da territorialidade. Esse princípio ele é também chamado princípio territorial absoluto ou
territorial exclusivo. Territorial absoluto ou territorial exclusivo. O que diz o princípio da nacionalidade? O doutrinador Rogério Grego tem, na realidade, o princípio da nacionalidade diz que o limite geográfico, uma regra, uma legislação só vai valer dentro do limite geográfico do país que a criou, da nação, do estado que a criou. E o doutrinador Rogério Grego preleciona exatamente isso. A lei penal somente tem aplicação no território do estado que a criou. Passando aos seguintes, princípio da nacionalidade. Bom, o princípio da nacionalidade, ele é aquele princípio que foca no agente. Ou seja, segundo esse princípio, tem o agente, ele é responsável, ele está sob a égide da sua legislação, onde quer que ele esteja. Vamos usar uma definição para ficar mais claro. O princípio que diz que a lei penal do Estado é aplicável aos seus cidadãos onde quer que se encontrem. Ou seja, eu tenho um cidadão brasileiro em Paris. Segundo esse princípio, esse cidadão vai ser regido pela lei brasileira se cometer algum delito. Temos casos excepcionais, que nós já veremos daqui a pouco. Interessante ressaltar que o princípio da nacionalidade ele é dividido em nacionalidade ativa e nacionalidade passiva. Nacionalidade ativa e passiva. A nacionalidade ativa, esse princípio preleciona que, independentemente da nacionalidade da vítima, vigorará o princípio da nacionalidade. Já o princípio da nacionalidade passiva, vamos à definição, independentemente de ser atacado um bem jurídico ou um agente do Estado, o que tem que ser levado em consideração é justamente o fato, o objeto a ser levado em consideração é justamente o seguinte: o fato praticado tem que atingir um bem jurídico de um Estado ou de outro cidadão desse Estado. Ou seja, o objeto jurídico, o bem jurídico que tem que ser atingido, que é atingido, que tem que ser estudado, tem que ser necessariamente um bem jurídico do Estado ou um cidadão desse Estado. Ok? O princípio da defesa, que foca, melhor dizendo, no bem jurídico também, a exemplo do princípio da nacionalidade passiva. O que diz o princípio da defesa? Vamos à definição. A nacionalidade do bem jurídico em questão, não importando a nacionalidade do agente. Não importa a nacionalidade do agente. Princípio da justiça penal universal é aquele princípio que diz que o poder de punir independentemente da nacionalidade do violador das regras, do infrator ou da vítima. Esse poder de punir pertence ao Estado, independentemente da nacionalidade do infrator ou da vítima. Eu tenho um assassino brasileiro na Bélgica que mata uma alemã. Segundo esse princípio, o poder de julgar será o da Bélgica, porque foi o local do assassinato. Ok? E por último, o princípio da representação, que é aquele princípio das embarcações e aeronaves, ou entre outras coisas, mas embarcações e aeronaves. É o princípio que diz exatamente isso, que em casos de crimes cometidos a bordo de embarcações ou de aeronaves, os delitos serão julgados pelo país de origem dessas embarcações ou dessas aeronaves. Ok? Então, mais uma vez inteirando: princípio da territorialidade, princípio da nacionalidade, princípio da defesa, princípio da justiça penal universal e da representação. Ok? Então, partamos para o próximo conteúdo. Na realidade, continuando dentro de aplicação da lei penal no espaço. Pessoal, eu falei aos senhores que
o princípio da territorialidade, eu vou apagar um pouco aqui porque o quadro está meio poluído. Mas eu falei aos senhores que o princípio da territorialidade, ele é a regra e os outros são exceção. Eu gostaria que os senhores, e é sempre bom que os senhores tenham um código em mãos, que os senhores gostaria de os senhores vão ao Código Penal e abram no artigo 7º do Código Penal. Vou apagar aqui para ter mais espaço. O artigo 7º do Código Penal brasileiro. Esse princípio é a regra. Então, vou colocar aqui do lado. Regra. 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 Os outros são exceção. A nacionalidade é uma exceção que está presente no artigo 7º, inciso 2, a linha B do Código Penal brasileiro. Antes de eu colocar no quadro, é melhor eu falar, né? Então, artigo 7º, inciso 1, parágrafo 3º, que são justamente os crimes, o princípio da defesa, que é também chamado de proteção real. Artigo 7º, vou colocar aqui, artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 3º do Código Penal. O princípio da justiça penal universal, entretanto, vai ser também no artigo 7º, só que no inciso 2, a linha A. E o da nacionalidade ativa, pessoal, vai ser o artigo 7º, inciso 2, a linha B. E, por último, mas não menos importante, o princípio da representação vai ser o artigo 7º, inciso 2, a linha C. Essas são as exceções. Entretanto, pessoal, é importante afirmar que o princípio da territorialidade no Brasil, antes da gente encerrar o vídeo, que o princípio da territorialidade, ele não é absoluto, ele é mitigado, ou ele é relativizado, porque em decorrência de tratados e convenções internacionais que o Brasil for signatário, convenções de direito internacional que o Brasil for signatário. Entendido isso, a gente vai entender um pouco mais disso tudo aqui. Ok? Então, tem muitos outros assuntos a serem trabalhados, mas basicamente esse foi um resumo de aplicação da lei penal no espaço. E é isso. Estudem. Qualquer coisa, entre em contato comigo. E até a próxima. Boa sorte. Até mais.